E vamos falar de Marcos Leonardo, que está suspenso das primeiras 3 rodadas da Sul-Americana e também o confronto definido do Santos na terceira fase da Copa do Brasil. Bom, vamos começar primeiro com o confronto do Santos, será contra o Curitiba. Confronto definido, o Santos que faz o primeiro jogo no Paraná, lá no Couto Pereira, e decide se avança ou não para a próxima fase, que seria as oitavas de final, na Vila Belmiro. E uma coisa interessante aqui, que o Santos vai jogar contra o Curitiba pela segunda rodada do Brasileirão e depois, logo na sequência, tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então o Santos pegando o Curitiba aí 2 vezes seguidas ali, né, em dias próximos. E depois, né, define a vida na Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Então, só para vocês terem essa curiosidade em relação ao Curitiba. Curitiba, que é uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, tem o Aleph Manga, né? Para quem se lembra dele, muito se falou sobre ele reforçar ou não o Santos no finalzinho do ano passado para o começo desse ano, mas as tratativas acabaram não evoluindo e ele, né, se tornou o jogador do Coxa. Então é um jogador para a gente ficar de olho aí se vai, de uma certa forma, prejudicar o Santos ou não na Copa do Brasil. Até me perguntaram numa live que nós fizemos aqui se ele é um jogador que preocupa. E eu respondi o seguinte: o que me preocupa é se o Santos, nesse período de treinamento, 2 semanas aí, né, um pouco mais de 2 semanas, vai conseguir ter uma postura tática e até mesmo individual de alguns jogadores de uma forma diferente. Se o Santos terá evoluído, principalmente na forma defensiva. Ofensivamente, vimos ali nas últimas 2 rodadas do Paulistão que o Santos conseguiu criar oportunidades, fez 9 gols, né, se a gente considerar os gols anulados ali contra a Ferroviária. Então, esse que é o meu temor, digamos assim. O que o Santos conseguiu aproveitar nessas 2 semanas aí, apenas treinando. E muitas vezes em 2 períodos, né? De manhã e também à tarde. E, obviamente, as contratações que o Santos está realizando, se de uma certa forma vão elevar o patamar do Santos ou, né, não vai mudar muita coisa. Então a gente tem que aguardar. O primeiro jogo do Santos é na Sul-Americana contra o Banfield na Argentina e já pego para vocês o gancho. Não teremos Marcos Leonardo em 3 partidas da Sul-Americana, porque por reclamação, exatamente, reclamação, a Conmebol acabou punindo o atacante santista. E aí a gente começa a pensar em possibilidades. O Santos ainda está tentando o Brian Angulo, não sabe se vai conseguir fechar essa contratação. Ele quer muito jogar no Santos, né? Já tem tudo acertado. O problema é o Cruz Azul, que está fazendo o jogo duro, não quer liberar o jogador. E o Santos já avisou: olha, se não conseguir a liberação, a gente tem um plano B. Então, o Santos tentando aí se reforçar para a Sul-Americana. O que é importante a gente falar em relação a isso é que o Santos tem até o dia 2 de abril para inscrever jogadores para essa primeira fase da Sul-Americana. E o Santos está em busca de um centroavante, né? Foi um pedido do técnico Fabian Bustos. E caso esse centroavante chegue ao Santos, pode ser um substituto com a ausência do Marcos Leonardo nessas 3 partidas, né? A ausência do Marcos Leonardo contra o Banfield, Universidade de Quito e União La Calera, né, na Sul-Americana. E outra coisa também que a gente pode discutir é em relação ao Ricardo Goulart. Ricardo Goulart foi bem jogando como um falso 9, jogando mais avançado. Pode ser que ele seja utilizado assim. E aí você reforça o meio-campo do Santos. Dizem nos bastidores que o Bustos confia no Pirani. Pode ser que nessa retomada de jogos o Pirani seja um jogador mais participativo no time, mais utilizado nas escalações. Então temos que aguardar, né? Porque até o presente momento que eu gravo esse vídeo, o Santos não sondou, ou pelo menos não vazou na imprensa, nenhum meia mais armador, né? O Santos está contratando volantes, o Santos contratando jogadores de beira de campo, contratou, né, o Maicon um pouco mais para trás, mas meia armador a gente ainda não tem informação que o Santos está atrás. Pode ser que aconteça uma contratação? Pode. Mas caso não aconteça, o que eu, Nájila, imagino que pode ser uma solução, né, usando entre aspas aí,
um Ricardo Goulart jogando mais avançado, você fortalece o seu meio-campo, ou com o Pirani, ou com o Sandri, ou com o Zanocelo, porque a gente também não sabe como que será a dupla de primeiro e segundo volante do Santos, porque o William Maranhão é primeiro volante, ponto. O Rodrigo Fernandes, ele joga como primeiro e segundo volante. Qual que será a posição dele no Santos? Né? Ele que é um jogador que tem uma característica de sair mais para o jogo, tem uma qualidade maior ali no começo das jogadas, né? Tem o próprio Sandri, tem o Zanocelo, que podem jogar um pouco mais avançados. O Zanocelo, na Ferroviária, jogou mais avançado, praticamente como meia. Então, tem algumas possibilidades dentro do elenco que a gente precisa pensar. Não é só quem vai substituir o Marcos Leonardo, é também como que pode ser utilizado, trabalhado o time do Santos taticamente com a ausência do Marcos Leonardo. Fortalecer o seu meio-campo ou trocar 6 por meia dúzia, por exemplo. Né? Você tira o Marcos Leonardo, mas aí você coloca o Juan, ou você coloca um jogador que foi contratado, o Angulo, ou outro jogador, né? Enfim, possibilidades que o Bustos pode pensar. E é uma primeira partida fora de casa, né? Contra o Banfield. Depois o Santos joga na Vila, mas a primeira partida é fora de casa. Pode ser que a postura também do time, em termos de posicionamento em campo, posicionamento em relação à escalação, seja diferente. Então, uma coisa para a gente pensar, né? Como eu falei, a inscrição é até o dia 2 de abril. Santos que avançou bem na negociação do Johan Julio, então é um jogador que joga mais ali pela beirada do campo, pode jogar também mais pelo meio, já em alguns momentos jogou assim pela LDU e até mesmo pela seleção do Equador. Então, né, vamos aguardar aí se terá tempo, né, de ser inscrito até o dia 2 do 4. O Santos deve anunciar em breve aí a contratação do Rodrigo Fernandes. Tá só dando algumas atualizações aí para vocês. Falamos disso na live, né? Mas quem perdeu a live, aqui está as informações. E eu quero saber de vocês duas coisas. Primeiro, gostou do Santos pegar o Curitiba na Copa do Brasil? E segundo, sem o Marcos Leonardo, como você escalaria o Santos nessas 3 rodadas aí na Sul-Americana? E uma informação importante, pode ser que o Santos também não tenha o Ângelo. Parece que o Ângelo ainda não está 100% fisicamente, está se recuperando de uma lesão, né? Então, uma lesão muscular, então pode ser 2 desfalques titulares, né? O Ângelo, que era titular antes dele se machucar, e também o Marcos Leonardo. Só que o Ângelo, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque o Lucas Barbosa, até a gente já conversou aqui, que tá pedindo passagem. Hoje, no meu time, eu colocaria o Lucas Barbosa como titular. Eu acho que o Ângelo, para um segundo tempo, quando ele, né, se recuperar fisicamente, seria interessante. Acho que hoje o Lucas Barbosa tá com mais maturidade, acho que é a palavra para a gente definir melhor, do que o Ângelo no momento, né? Então, vamos ver como que o time do Fabian Bustos se reapresenta a partir do dia 5, quando enfrenta o Banfield da Argentina lá na Argentina e sem Marcos Leonardo. Então, quero a participação de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Muito importante para você não perder nenhum conteúdo. E vou deixar aqui no card alguns vídeos para você também assistir, para ficar bem informado de Santos, tá bom? Grande abraço.